Começa hoje a última semana do Campeonato Brasileiro 2025, portanto, uma semana importantíssima, decisiva para o Fluminense, que enfrenta o Grêmio amanhã na Arena. Um jogo que, dependendo do resultado do Botafogo também, se o Fluminense conseguir um bom resultado, se conseguir bater o Grêmio na Arena, pode se colocar numa situação de depender apenas de si contra o Bahia na última rodada para terminar na 5ª posição e com isso garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Hoje pela manhã o técnico Luiz Beldia comanda a última atividade antes do confronto às 9h30 da manhã e depois a delegação embarca direto para Porto Alegre e estarei em Porto Alegre para receber o time tricolor, já quem sabe com algumas informações em relação ao que o Zubeldia vai fazer, porque ele não tem Canóbio para esse jogo. E também não terá Canóbio contra o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Será que ele vai dar pistas, sinais do que ele vai fazer lá na semifinal? Enfim, de qualquer maneira, um passo de cada vez. Temos 2 decisões pela frente, falta muito pouco e o Fluminense está ou tem uma possibilidade real de terminar nessa 5ª posição. E até de alcançar o Mirassol, que é o 4º colocado com 63 pontos. O Mirassol vai enfrentar o Flamengo na última rodada, talvez o título seja decidido já nesta rodada. Enfim, temos algumas possibilidades aí pela frente e ao longo do dia a gente vai trazer mais detalhes sobre isso e sobre a provável escalação do Flu também. Falando, já que, enfim, citei aí a semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense divulgou informações sobre a venda de ingressos para o clássico, jogo de ida, né? Lembrando que o jogo de ida é mando do Vasco. Então, na próxima quarta-feira, dia 11, no próximo dia 11, perdão, vai ser numa quinta-feira, às 8 da noite, no Maracanã, o jogo de ida da semifinal. Ingressos para a torcida tricolor começam a ser vendidos hoje, a partir das 6 da noite, tá? Então, atenção, a partir das 6 da noite, ingressos para o jogo de ida. A venda acontece exclusivamente neste site aqui, vasco.eleventickets.com, até às 8h45 do dia da partida. Não haverá comercialização em pontos de venda e bilheterias, tá? O clube conseguiu desconto de 50% para a área exclusiva, para o setor exclusivo do Fluminense, setor sul. Então, desconto de 50%. A gente tem aqui os valores: inteira R$ 180, meia entrada R$ 90, os sócios pagam R$ 90. Desconto para os sócios, tá? Faltou reforçar aqui. E independentemente da categoria, setores leste superior, 240, tem todos os preços aqui, não vou falar todos, mas enfim, os preços basicamente variam de R$ 90 até R$ 637, que é o setor Maracanã+. Então, fiquem atentos, a partir das 6 da noite, a venda para a torcida tricolor. E também, o Fluminense já divulgou as informações para o jogo de volta. E aí tem um detalhe interessante. Veja bem, o Fluminense vai abrir, já nesta terça-feira, a partir das 10 da manhã, os check-ins dos sócios para esse jogo da volta, que vai ser no dia 14 de dezembro, às 8h30 da noite, domingo. A venda para o público geral terá início no sábado, dia 6, enquanto a comercialização nos pontos de venda começa no dia 12, sábado. Mas olha só, especialmente para esta partida, o Fluminense vai abrir uma 5ª onda de prioridade na compra de ingressos. Ex-sócios poderão fazer check-in antes da abertura para o público geral e terão direito a 5% de desconto. A venda para ex-sócios será feita pelo site fluminense.futebolcard.com, mas caso seja necessário recuperar a senha, acesse nense.com.br. Vamos lá, isso aqui é novidade e é evidentemente algo estratégico. Quando o Fluminense faz isso, primeiro, isso pode ajudar a despertar novamente, quem sabe, a vontade de quem deixou de ser sócio e voltar a ser sócio. Mas também é importante porque isso faz com que a torcida do Fluminense tenha mais capacidade de comprar mais ingressos antes de abrir para venda geral, ou seja, antes de abrir para venda para a torcida do Vasco. Isso aumenta as chances de, nos setores mistos, a torcida do Fluminense ser maioria. Tá? Então, tem sempre ali os sócios têm a prioridade de compra,
e aí depois vem a venda para o público geral. Agora, antes, ex-sócios também terão prioridade nessa compra. Então, a torcida do Fluminense vai ter uma oportunidade a mais de garantir presença no estádio para além do setor sul e ocupar também os setores mistos, setor leste e setor oeste. Então, gente, é para chegar em peso a partir de amanhã já, terça-feira. É para lotar todos os ingressos, é para esgotar todos os ingressos à disposição da torcida do Fluminense e deixar a torcida do Vasco só no setor norte. Tem que haver um movimento para isso. Eu sei que é um clássico, que, enfim, tem muita gente que tem receio, e eu entendo completamente isso, mas eu tenho certeza que ainda assim a torcida do Fluminense tem número suficiente para conseguir esgotar as suas entradas e deixar o Vasco, literalmente como visitante nesse segundo jogo da semifinal. Então, bora agitar isso, porque o momento é muito bom e tenho certeza que a gente vai bater nessa final da Copa do Brasil. Ainda tem muita coisa para acontecer em 2025, mas vai ser inevitável não falar um pouco de 2026 nesse mês de dezembro, porque se o Fluminense chegar na semifinal da Copa do Brasil, e se Deus quiser chegará, vai jogar até o dia 21 de dezembro. E a temporada começa já logo no início de janeiro, então não tem jeito. Ao mesmo tempo que as coisas estarão acontecendo dentro de campo, fora de campo a diretoria vai ter que trabalhar. E já está fazendo isso para resolver uma carência, sem dúvida alguma, a principal carência desse elenco nesta temporada, que é centroavante. A posição, o camisa 9. A gente sofreu muito esse ano com isso. Mais uma temporada em que o Germancano não conseguiu atingir o seu melhor nível, longe disso, apesar de ter feito alcançado 20 gols na temporada, agora está lesionado. Everaldo dispensa comentários, John Kennedy voltou e também não conseguiu nem de perto, por enquanto, dar contra o recado. Por isso vai ser necessário se mexer. E creio, para além do retorno do Nino, que já é público, o Fluminense vai tentar, o foco tem que estar em trazer um camisa 9 de qualidade indiscutível. E o que eu posso dizer para vocês é que o departamento de futebol do Fluminense já está se mobilizando para isso. Já vem monitorando jogadores há algum tempo e os nomes começarão a ser tratados muito em breve. Agora já com a eleição definida, né, com o clube podendo se organizar e dividir um pouco as atenções. Quem está fora de campo pode fazer isso, né? A diretoria existe inclusive para isso também. Comissão técnica e jogadores pensando somente esse ano. A diretoria do Fluminense pode sim pensar, deve pensar também em 2026. Então alguns movimentos já estão acontecendo em relação à forma que esse elenco vai tomar em 2026. A gente sabe, todos os jogadores têm contrato, somente Manuel que não. Então a base, ela já existe. Alguns bons jogadores que fazem hoje parte do time titular, ele já tem uma base interessante que precisa ganhar mais corpo, mais qualidade no grupo como um todo, melhorar as opções no banco de reservas. E para essa função, camisa 9, eu acho que hoje não tem debate. O Fluminense precisa ir pesado ao mercado. Vai ter que gastar uma grana se quiser ter um jogador que realmente venha de uma vez por todas, resolver essa questão. Sem dúvida que será uma prioridade, tem que ser, e como eu disse, já está acontecendo, o clube já está se movimentando para identificar os nomes e, assim que possível, iniciar negociações. Não sei se isso vai acontecer, acho difícil que ocorra antes aí do encerramento da temporada para o Flu. Sondagens através do departamento de scout é mais que natural, é possível e deve acontecer. Mas movimentos mais fortes de proposta, de negociação, acho que não vai ocorrer até a final, uma possível final de Copa do Brasil, justamente para não tirar o foco, enfim, não mexer com o grupo, né? Querendo ou não, o Fluminense hoje conta com John Kennedy e Everaldo, que são os jogadores que o Zubeldia tem para tocar até o final do ano. Né? E qualquer coisa que venha a desviar o foco nesse sentido é ruim. Então, a diretoria também trabalha com essa cautela, com esse cuidado, mas com certeza um camisa 9 já está sendo monitorado e em breve a gente vai ter mais novidades aos poucos em relação a isso e a outras decisões para o ano que vem. Aproveitando que eu estou falando de diretoria, que agora
muito em breve, na verdade, a partir do dia 21, dia da final, inclusive, da Copa do Brasil, terá um novo presidente, Matheus Montenegro, que foi eleito, né, no último sábado na eleição em Laranjeiras. Por falar em diretoria, eu queria citar algo aqui que acabou faltando naquele vídeo de não só de análise, mas de um balanço ali do que foi a eleição do Flu. E o que faltou? A gente tem um estatuto ainda muito ultrapassado, arcaico, com coisas que já deveriam ter sido mudadas. A questão é que quem está na cadeira geralmente não quer mudar, porque é mais conveniente não mudar. E por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense precisa de mais representatividade na sua oposição e mais qualidade também. A oposição se juntou o que há de oposição no Fluminense neste momento se juntou em torno da candidatura de Ademar Arraiz. A gente não saberia, de fato, a posição final de Celso Barros, que infelizmente veio a falecer. E por isso não dá para ter certeza se ele apoiaria, no fim das contas, Matheus Montenegro ou Ademar Arraiz. Ele vinha falando com Mário Bittencourt, inclusive. Mas o restante da oposição, ela se uniu em torno da candidatura do Ademar. E não foi nem de perto o suficiente para evitar o capote e ainda mais a vitória de Matheus Montenegro. Eu estou falando isso porque é saudável para o clube ter dentro do seu conselho deliberativo, ou pelo menos uma parte dele, sendo representado pela oposição. Isso é saudável, isso é democrático. E com o capote, mais uma vez, a gestão vai ter todas as cadeiras do conselho, né? 150 cadeiras mais os 50 suplentes. É uma realidade que precisa mudar. É claro que nem todo opositor, é claro que nem toda, eventualmente, os 15 conselheiros do Ademar Arraiz, se fosse esse o caso, que representariam a oposição no Conselho Deliberativo, nem todos iriam propor coisas interessantes, nem todos estariam ali realmente para debater, para questionar aquilo que deve ser questionado, porque tem gente que realmente só quer tumultuar, mas tem pessoas com capacidade para fazer uma boa oposição, para fiscalizar, para questionar, para debater ideias, para levantar outros pontos, para sair daquela visão que naturalmente é viciada. Porque, evidentemente, são apoiadores da gestão. Então é algo que precisa mudar nessa política do Fluminense. A gente não sabe também se o clube vai virar SAF ou não, se virar SAF, enfim. Aí é uma outra realidade, é uma outra situação, mas me preocupa muito a forma como, às vezes, trabalha essa oposição do Fluminense. Sabe, se unindo ou montando a sua estratégia, tudo muito em cima da hora, tudo muito corrido, sem realmente ideias claras, sem propostas que possam, de fato, serem discutidas no campo da realidade. Não só algo generalista, abstrato. Vamos mudar profissionalizar o futebol. Vamos profissionalizar a gestão. Tudo isso é muito abrangente. O Fluminense precisa ter... E aqui não vai crítica a ninguém, tá? Porque agora a eleição já passou, dá para falar isso sem dizer que está influenciando um ou outro. Já acabou a eleição, já acabou a campanha. E eu não estou falando isso aqui especificamente para ninguém, tá? De verdade. Mas um clube do tamanho do Fluminense precisa ter um debate político de alto nível, precisa ter uma oposição com capacidade para chegar, apresentar ideias, propostas consistentes e interessantes, uma outra via de escolha para o torcedor e, eventualmente, ganhar uma eleição. Acho que é saudável para o clube. Então, foi um período eleitoral, mais uma campanha e uma eleição que deixa um alerta muito forte, que deixa um aviso muito forte para a oposição do Fluminense. É preciso mais. É preciso se organizar mais. É preciso trabalhar melhor. É preciso fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Caso contrário, a tendência realmente é o Fluminense continuar sempre na mão do mesmo grupo político. Para a gente fechar, depois da derrota do Palmeiras na final da Libertadores, o Abel Ferreira, em entrevista coletiva, citou Zubeldia,
Eu achei interessante, vou trazer esse trecho aqui para vocês. O Abel, desde que é maior de idade, erra muito, muito. E foram esses erros todos que me trouxeram até onde eu estou. Foi uma sucessão de erros e erros e erros e algumas vitórias. Mas sabes, no futebol ninguém perde sozinho. Eu sei que há um responsável, mas ninguém perde sozinho. Eu entendo a cultura de onde tu estás. Felizmente a cultura do clube que eu sou treinador é completamente diferente do que, se calhar, não sei qual é a tua intenção na tua pergunta, mas isso tem a ver com a cultura. Ou o que tu me estás a dizer, o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É o que tu me estás a querer dizer? Mas não é? Eu posso interpretar. O que tu me estás a querer dizer é que o Zubeldia agora é muito bom e era muito ruim. É isso que me estás a querer dizer? Pronto. O que eu te quero dizer é que isto tem a ver com a cultura do clube, com a cultura do país. Felizmente, eu não sou só avaliado pelos resultados. Porque se fosse só avaliado pelo resultado de hoje, eu tinha que ir embora. Mas quem está dentro do clube não avalia só o resultado. Avalia os resultados, os processos, a inovação que fazemos, a construção do elenco, a valorização dos jogadores, a venda de jogadores, a conquista de títulos. É tudo um somatório. Porque senão, cada vez que eu perdesse, nós tínhamos que trocar de treinador, ou então eu, nas oportunidades que tive para sair, tinha saído. E as coisas aqui no Palmeiras não funcionam assim. Já te disse, tive colegas meus que ganharam e saíram, e eu, ganhando ou perdendo, tenho um compromisso e vou assumi-lo. Até me surpreendeu quando eu vi ele citando ali o Zubeldia, e depois eu fui ouvir novamente a pergunta, a resposta, para entender o contexto, né? E foi meio que um desabafo ali do Abel Ferreira, né? Antes eu era bom, agora já não sou. Eu errei agora, antes eu era bom, agora já não sou. Então o Zubeldia antes não era bom? Ele é bom agora, mas antes ele era ruim. Então ele meio que usou ali a fase boa do Zubeldia para utilizá-lo como exemplo. O Zubeldia que já elogiou de todas as formas possíveis o Abel em várias ocasiões. Então há uma admiração mútua ali. Eu confesso que estou revoltado com o Abel Ferreira nessa reta final de ano pelas decisões estratégicas, por ter deixado o Campeonato Brasileiro da forma como deixou. Não sou palmeirense, mas estou absolutamente revoltado. Querer deixar aqui o meu desabafo em relação a Abel Ferreira nessa reta final de 2025. Algumas decisões para mim realmente inacreditáveis. Mas não é um problema nosso. Nosso problema é amanhã na Arena do Grêmio. E quando eu voltar a falar com vocês, já estarei falando direto de Porto Alegre com todas as informações, provável escalação e tudo que o Zubeldia está aprontando, armando para a gente conquistar mais 3 pontos neste Brasileirão. Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário é sempre muito bem-vindo e a gente se vê ao longo do dia. Um abraço!